Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Quero agradecer ao pastor Guto, corpo pastoral, conselho da igreja, pela oportunidade. Eu comentei com o pastor Guto que estaria em Marília no final do ano e que estaria no culto e que estaria à disposição dele para o que ele precisasse. Mais do que rapidamente, mais do que gentilmente, me cedeu esse espaço para poder compartilhar com você uma palavra do Senhor. E quero agradecer você por ter feito essa escolha, estar aqui, não para ouvir homens, mas para ouvir o Espírito Santo. Que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro dos Provérbios. Provérbios, 2º capítulo, nós leremos a partir do 1º verso e até o verso de número 11. Provérbios, 2º capítulo, 1º verso ao verso 11. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e der ouvidos à sabedoria, e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, e você diz? Amém. Eu gosto bastante de literatura em geral, sobretudo aquela literatura que inclui os clássicos que fizeram história em várias culturas, em vários lugares, em várias épocas diferentes. E uma das literaturas que eu admiro bastante vem do mundo persa e traz como personagem principal uma jovem chamada Sherazade, que viveu na época de um rei chamado Shahriar, que até foi um bom rei, mas que em determinado momento da sua vida acabou se tornando uma pessoa insana, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa com decisões que trouxeram prejuízos para muita gente. Conta-se que Shahriar um dia soube que sua esposa, a rainha, o estava traindo. E ele não teve dúvidas, rei que era naquela época, decidiu condená-la à morte. Mas mesmo depois da morte de sua esposa, a rainha persa, ele continuou sofrendo com o trauma que ela impôs sobre ele. Coisa que acontece com muitos de nós. Mesmo depois de passada a experiência difícil, continuamos com a dor do trauma,
do dissabor, da perda, da frustração, da decepção. E aquele homem, ensandecido por causa do que lhe aconteceu, tomou uma decisão intempestiva, uma decisão equivocada, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo muito drástica. Ele decidiu que jamais seria traído de novo. E por causa disso, ele começou a trazer para os seus aposentos, cada dia uma mulher diferente, matando-a na manhã seguinte. Não vou ser traído outra vez, cada mulher que entrar na minha vida morrerá na sequência, para que ninguém jamais imponha sobre mim a dor que uma vez eu senti. Das piores decisões que a gente toma na vida é a decisão baseada em dor, baseada em sofrimento, baseada em alguma coisa que a gente quer deixar fora, afugentar, afastar de nós. E aí começou que o rei Shahriar, cada noite levava uma jovem do seu império para o seu aposento e na manhã seguinte mandava executá-la. O problema é que as jovens foram rareando. Vai passando o tempo, começa a faltar jovem no império do rei Shahriar. E aí um dia, essa moça, Sherazade, ela era filha do vizir do império, decidiu tomar uma atitude e se ofereceu para estar com o rei numa noite seguinte. Seu pai ficou aborrecidíssimo, preocupadíssimo. Você sabe, filho, o que acontece com quem passa a noite com o rei? Ela disse: eu sei, mas eu quero mesmo assim. Ela esteve nos aposentos reais durante a noite e quando amanheceu, ela olhou para o rei e disse: rei, como eu sei o que vai me acontecer na sequência, eu quero fazer um último pedido. O rei estranhou aquilo. Sabe aquela coisa do não você já tem? Então, tá bom. Qual que é seu pedido? Ela disse: eu quero te contar uma história. Aí ele falou: ok, pode me contar. Ela começou a contar uma história. A história era interessantíssima. O rei foi ficando cada vez mais curioso. De repente, quando a história chegou no seu clímax, ela disse assim: olha, eu estou muito cansada e eu estou agora muito com medo e eu não vou conseguir terminar a história. Vieram os guardas para levar a jovem. O rei disse: agora não, deixa ela mais um dia aqui. Aquela noite ela esteve de novo nos aposentos reais. De repente o rei disse: agora eu quero que você continue aquela história. Ela continuou a história ganhou um novo clímax. De repente ela disse: eu estou muito cansada, preciso dormir, amanhã eu continuo. Na manhã seguinte os guardas vieram. O rei disse: hoje não. Na outra noite a história continuou, um novo desfecho, uma nova abertura, um novo clímax. Ela disse: estou muito cansada, preciso dormir. Na manhã seguinte os guardas vieram: hoje não. E essa história de Sherazade se desenvolveu por 1001 noites, depois das quais ela já era mãe do filho do rei, já era a nova rainha, já estava casada com o rei, já era a toda poderosa do Império Persa. Dentre as histórias que ela contou, tem uma que todos nós conhecemos, sobre um jovem chamado Aladim e uma lâmpada maravilhosa. O jovem Aladim era um caçador de recompensas e foi contratado por um bruxo para achar uma lâmpada que conteria poderes mágicos. O jovem achou a lâmpada, mas foi enganado pelo bruxo e terminou preso numa caverna com a lâmpada. Esfregou-a acidentalmente e da lâmpada saiu um gênio poderosíssimo que lhe ofereceu 3 desejos. Ele escolheu sair com vida daquela situação, escolheu casar-se com a filha de uma das grandes autoridades do reino naquela época e decidiu tornar-se um príncipe poderoso. E o gênio realizou todos os desejos do jovem, essa história que todos nós conhecemos bem. E por que eu estou lembrando das 1001 noites e Aladim, a lâmpada maravilhosa? Porque essas histórias são construídas em torno do que eu vou chamar aqui de 2 modos de viver a vida.
Um é o modo Sherazade, outro é o modo Aladim. O modo Aladim de viver a vida é o modo em que a gente fica na expectativa de uma solução mágica para os nossos problemas. Por exemplo, não precisa levantar a mão, mas quantos estão com o bilhete da Mega Sena da virada no bolso aí? Sabe a solução mágica para os problemas? O milagre, o dinheiro que cai do céu, o outro que sai em nossa defesa e resolve tudo para nós. Há pessoas que o tempo inteiro estão esperando que alguma coisa lhes aconteça para que finalmente seus problemas sejam todos resolvidos. É o modo Aladim de viver a vida. Eu preciso achar uma lâmpada mágica. Eu preciso de um gênio poderoso. Eu preciso de 3 desejos. Ainda hoje pela manhã, alguém me falou assim: já fiz minha fezinha, e eu acho tão interessante chamar de fezinha, até porque é uma fezona, a chance de você ganhar é nada. E se eu ganhar, vai resolver todos os meus problemas. Ah, que ilusão, hein? A chance de criar problemas que você nem imagina que vai ter também é gigantesca. Mas qual que é a ideia por trás dessa fala? Eu preciso de uma tacada, de um golpe de sorte, de uma situação que resolva a minha vida de uma vez por todas. Eu brinco que Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, e depois o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Passou o tempo, a gente começou a pedir: o pão nosso da semana dá-nos hoje. Aí passou um tempinho, o pão nosso do mês dá-nos hoje. De repente, o pão nosso do ano dá-nos hoje. Quer saber? Põe logo essa padaria no meu nome e eu me viro. Quero resolver a vida toda, de uma vez. É o modo Aladim de viver a vida. A gente vai criando os problemas, não sabe como enfrentá-los, e aí fica na expectativa de que algo aconteça. Ocasionalmente pode acontecer. Deus é misericordioso. Pastor Guto lembrou aqui: Deus é misericordioso. Ele pode nos socorrer e tem nos socorrido. Mas viver no modo Aladim é perigoso. Já o modo Sherazade é o modo de quem constrói as suas soluções, ainda que isso demore. É o modo de quem semeia as sementes que precisam ser semeadas a fim de que os frutos apareçam, ainda que eles não apareçam amanhã nem depois de amanhã, mas ao final de todo um período, de todo um processo. O modo Sherazade é: eu vou começar uma história, não sei se vou poder continuar, não sei se vai dar certo, não sei onde isso vai me levar, mas não custa tentar. Sherazade não apenas salvou sua vida, salvou a vida de milhares de jovens do seu reino. Mas tudo começou com um pequeno passo, com uma pequena iniciativa, que foi desenvolvida e desenrolada com perseverança, com dedicação, com entrega, com criatividade. As soluções que eu e você precisamos para a nossa vida hoje, talvez estejam à nossa disposição já como sementes, mas nós vamos precisar lançá-las em terra. Como eu quero que você saiba nessa noite, que as sementes para os melhores frutos que você colherá na vida já estão com você agora. As sementes mais poderosas que vão se transformar nos frutos mais extraordinários já estão com você nesse momento. É preciso lançá-las em terra, semeá-las de fato, regá-las, ter a paciência para esperar a colheita. O semeador semeia, mas a terra é que vai fazendo a semente germinar, e de repente aparece aquela pequena planta no solo, e ela vai crescendo, e ela vai criando as suas folhas, e só no final de ciclos é que ela vai dar o seu fruto. Num mundo regido pela ansiedade, quem está disposto a esperar que o fruto apareça? O modo Sherazade
é o modo da sabedoria. E hoje nós estamos falando de sabedoria nesse culto. Se o modo Aladim é o modo mágico, o modo Sherazade é o modo sabedoria. E por que essas histórias são interessantes? Por causa de uma outra história, que é uma história bíblica, de um jovem que um dia teve a oportunidade de Aladim, mas fez a escolha de Sherazade. O nome desse jovem? Salomão. Um dia Deus apareceu para Salomão. Davi já havia morrido, Salomão seria o novo rei de Israel. E lhe fez a pergunta que todos nós gostaríamos que Deus nos fizesse hoje, por exemplo: o que é que você quer que eu faça por você? Veja, nós não estamos falando do empresário mais rico da cidade, nem do prefeito, nem do governador, nem do presidente da república, nem do homem mais rico do mundo. Nós estamos falando que um dia Deus, o Deus do céu, Criador de todas as coisas, juiz de vivos e mortos, apareceu para um jovem chamado Salomão e lhe perguntou: o que é que você quer que eu faça? Porque o que você pedir eu darei. Quer longevidade? Darei. Quer viver 150 anos? Darei. Quer riquezas? Darei. Quer ser o homem mais rico da terra? Será. Quer mulheres? Darei. Quer poder sobre os seus inimigos? Darei. Quer que os seus inimigos morram? Interessante como Deus conhece o nosso coração, né? Às vezes o maior desejo que eu trago comigo nem é sobre mim, é sobre o outro. Às vezes o que eu mais quero nessa vida nem é ser feliz, é que o outro não seja. Ó Senhor, tudo que eu quero nessa vida é que tal pessoa pague. É um jeito meio bobo de gastar um pedido, hein? Quer que os seus inimigos sejam derrotados? Farei acontecer. Ou seja, de repente, Salomão está feito um Aladim diante do poder imenso e com a oportunidade de escolher o que bem entender. O que você quiser, perguntou Deus. Salomão fez a escolha de Sherazade. Quem que lembra que ele respondeu? Sabedoria. Senhor, eu quero sabedoria e conhecimento. Eu tenho um povo para governar. Meu pai foi um rei extraordinário. Não é sobre soluções mágicas, é sobre aquilo que vai prover um amanhã saudável, abençoado, sólido, de valores que se perpetuem, que permaneçam e que façam sentido. Sabedoria. O que é que você pediria para Deus numa noite como essa? Todos nós nessa época pensamos sobre o que desejamos. Todos nós nessa época fazemos as nossas listas de desejos e expectativas, ainda que sejam apenas mentais, ainda que sejam apenas subjetivas, interiores, e nós nem falemos sobre isso. No coração de todos nós há certas buscas. O que é que você pediria para Deus numa noite como hoje? Eu quero pedir hoje, e talvez incentivar você, inspirar você a pedir hoje diante de Deus, do Deus do céu, que está aqui no nosso meio, ouvindo a nossa oração. Eu quero pedir para Deus sabedoria. O texto que nós lemos, Provérbios capítulo 2, diz: se você buscar a sabedoria como quem busca ouro, se você a desejar como quem deseja riqueza, então você entenderá o temor do Senhor, viverá uma vida plena, será feliz, estará protegido.
O texto que nós lemos fala de como a sabedoria é algo que Deus nos dá para que a nossa vida seja vivida plenamente, profundamente, lindamente, satisfatoriamente, de forma que um dia nós vamos olhar para trás e fazer o mesmo que fizemos na abertura desse culto. Obrigado, Senhor, porque eu fui muito abençoado, muito abençoada. É a sabedoria que vai garantir o seu 2024, que vai ultrapassar todas as suas expectativas. É a sabedoria que vai levar você a lugares que você jamais imaginou chegar. É a sabedoria. Você lê o livro de Provérbios e o tempo todo está lá. É a sabedoria que vai fazer a diferença. É a sabedoria. 4 sabedorias que eu quero pedir para Deus nessa noite. Quem sabe você me acompanha. Primeiro, a sabedoria, diga, a sabedoria da resiliência. Porque esse é um pilar da sabedoria bíblica. Resiliência. O que é resiliência? Resiliência é um termo da física que trata da propriedade de um objeto que é capaz de recuperar a sua forma original, mesmo depois de ter sido submetido a uma grande pressão. Então pense naquela bolinha de borracha que você dá para o seu filho, ele joga na parede, ele pisa nela, o cachorro morde, o carro passa por cima e no final do dia ela está do jeito que ela começou o dia. Isso é resiliência. A psicologia foi lá, buscou essa palavra e aplicou-a a pessoas que têm essa capacidade de se recuperar, de se reposicionar, mesmo depois de sofrer golpes, mesmo depois de prejuízos, de perdas, de sofrimentos. Uma pessoa resiliente, uma pessoa que cai, mas levanta-se. Uma pessoa que sofre, mas segue em frente. Uma pessoa que recebe duros golpes, mas não desiste. E o livro de Provérbios trata desse tema de forma muito bonita, quando ele diz assim: ainda que um justo caia 7 vezes, 7 vezes ele tornará a erguer-se. E eu sei que todos nós que estamos aqui em 2023 caímos em algum momento. Por mais que não tenha sido gostoso cair, por mais que nós gostemos de fantasiar com uma vida em que nós não caiamos, o que nos distinguiu é o fato de que nós nos levantamos e ainda estamos seguindo em frente, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas e Ele age em todas as coisas para o nosso bem. Isso é resiliência. Não há ninguém aqui que não tenha caído alguma vez na vida. E às vezes o tombo é feio. E às vezes machuca para valer. E às vezes dá uma vontade de ficar no chão. Não quero passar de novo por isso. Prefiro fechar a porta da possibilidade do que experimentar novamente a dor da frustração, da decepção e da tragédia. Aqueles que confiam no Senhor não se escondem dos desafios, porque ainda que haja riscos, Deus está conosco. Ainda que não seja fácil, Deus cuida de nós. Ainda que muitas vezes tenhamos que sofrer, perder, abrir mão, Deus sabe o que está fazendo. Um dos pilares da sabedoria bíblica é a resiliência. Por quê? Porque nós não nos dividimos entre quem cai e quem não cai, entre quem sofre e quem não sofre, entre quem perde e quem não perde. Todos sofremos, caímos, perdemos. A diferença entre nós é que uns permanecem caídos, outros se levantam. Nós somos daqueles que se levantam, porque temos um Deus que nos toma pela mão. Isso é sabedoria. Sabedoria é você não permitir que a sua luta tenha a última palavra, que o seu revés tenha a última palavra, que o seu dissabor tenha a última palavra, que a sua frustração ou decepção tenha a última palavra. A última palavra vem do Senhor. Resiliência. Eu vou continuar sonhando em 2024. Ah, mas você apanhou tanto. Mas você já sofreu tanto, mas tanta coisa na sua vida já não deu certo. É verdade. Mas eu tenho um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo que eu peço ou penso. Eu não sei. Quem sabe 2024 vai ser o ano da minha vida? Quem sabe? Um escritor chamado Tim Hensel escreveu que a boa notícia é essa, que a melhor fase da sua vida pode estar pela frente. Moisés tinha 80 anos quando Deus lhe chamou para ser o maior líder que a humanidade conheceu. 80 anos. Abraão tinha 75 quando Deus lhe disse: você será pai de nações. Meu irmão, minha irmã, olhe na minha direção. Você não faz ideia do que Deus ainda tem preparado para a sua vida. Ah, mas eu tive um diagnóstico difícil. Ah, mas eu tive um prejuízo complicado. Ah, mas alguém foi embora da minha vida. Ah, mas eu fui envergonhado numa situação que me expôs de uma maneira vexatória. Eu não sei o que você viveu e acredito quando você diz que foi muito difícil, mas eu preciso que você entenda nessa noite que o nosso Deus é o Deus que transforma a tristeza em júbilo, é o Deus que transforma experiências negativas em grandes vitórias, é o Deus que faz novas todas as coisas. Não desista! Não desista! Levante-se mais uma vez. Ao final desse culto, eu e você vamos nos levantar mais uma vez. Até porque essa mesa aqui, que já já nós vamos celebrar, está aqui para nos lembrar que nem a morte tem a última palavra. Nem a morte tem a última palavra. Resiliência é o primeiro tipo de sabedoria que eu peço para Deus nessa noite. Segundo, diga comigo, a sabedoria da excelência. Essa é uma sabedoria que eu quero em 2024 e pelo resto da minha vida. A sabedoria da excelência. Por quê? Porque esse é um dos pilares da sabedoria bíblica. Você fazer tudo que vier à sua mão para fazer da melhor maneira possível. Você se tornar uma referência onde você está, o que quer que você esteja fazendo. Eu gosto de uma história que vem do ambiente puritano, que fala de como os puritanos desenvolviam as suas profissões. Por exemplo, um marceneiro puritano, quando ele fazia uma cadeira, ele se preocupava com o forro da cadeira embaixo da cadeira. E quando alguém perguntava para um marceneiro puritano, o movimento puritano foi um movimento de santidade, de busca por Deus, de pureza espiritual. Quando alguém perguntava para um marceneiro puritano, por que você cuida tanto do forro da cadeira que ninguém vê? O marceneiro puritano respondia: Deus vê. Deus vê. E Ele merece que eu faça o meu melhor. Muitas pessoas estão sofrendo na vida, porque quando puderam fazer o melhor, fizeram de qualquer jeito. Muitas pessoas estão colhendo consequências hoje de negligências que se permitiram no passado. E eu não estou falando isso para culpabilizar você, eu estou falando isso para lembrar você que a excelência é um compromisso que eu e você precisamos assumir hoje. Eu sei que eu não fui quem eu poderia ter sido esse ano, mas isso não significa que eu não possa ser uma pessoa melhor no ano que vem. Eu gosto demais de uma frase de Martin Luther King Jr. que disse assim: eu sei que eu ainda não sou quem eu deveria ser, mas também sei que já não sou quem eu era. Estamos em processo, irmãos, melhorando. Hoje eu quero ser uma pessoa melhor do que a que eu fui ontem, e amanhã uma pessoa melhor do que a que eu fui hoje. Buscar a excelência. O apóstolo Paulo diz assim: tudo que vocês fizerem, seja em ação, seja em palavra, façam para a glória de Deus. Deus merece o melhor. Excelência. Colocar o coração em cada ação. Se uma coisa não merece ser bem feita, talvez ela não mereça nem ser feita. Aquilo que não vale a pena terminar, não vale a pena começar. O cristão tem obrigação de ser o melhor profissional na sua área, não importa a sua remuneração. É porque ele faz para Deus e não para homens. Um casal cristão tem obrigação bíblica de ser um casal que vive em amor, cumplicidade, solidariedade, entrega, confiança, obediência. Porque é para Deus, é sobre Deus, é sobre quem nós somos diante dEle. Um dos conceitos que eu trabalho há muitos anos em palestra é um conceito que eu uso para falar sobre
O que é que o mundo que nós vivemos valoriza? Porque o mundo que nós vivemos não valoriza a importância do que a gente faz, mas o modo único e raro com que a gente faz o que faz. Pode perceber, o que você faz é importante, mas não é valorizado por ser importante, é valorizado porque você faz de um jeito diferente de todo mundo. Então o conceito que eu uso é o conceito de raridade. Uma pessoa rara é uma pessoa que tem valor, uma pessoa rara é uma pessoa que outros admiram, uma pessoa rara é uma pessoa que inspira. Quando eu olho para os grandes nomes da Bíblia Sagrada, eu vejo essa marca, raridade. Daniel era uma pessoa rara, José era uma pessoa rara, o apóstolo Paulo era uma pessoa rara. Gente rara é gente que por onde passa deixa uma marca. Esteja fazendo o que estiver fazendo. Você pode ser rara como cozinheira, confeiteira, você pode ser raro como eletricista, marceneiro, você pode ser raro como empresário. Ser raro significa remar contra a maré, ir contra o fluxo. É como a Bíblia Sagrada diz: não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Se o mundo está indo nessa direção, eu vou para essa. Se o mundo está se esquecendo de Deus, Deus é prioridade na minha vida. Se o mundo está destruindo a minha família tem valor. Isso é raridade. Eu não me deixo moldar. O apóstolo Paulo fala sobre raridade, sem citar essa palavra, obviamente, quando ele diz assim: não se conformem com este século, mas transformem-se pela renovação da mente, para que possam compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho pedido a Deus que eu seja raro no que eu faço, para que as pessoas possam ver que não sou eu quem faz, mas é Deus quem faz na minha vida. Você pode ser raro fazendo comida, você pode ser raro fazendo um trabalho braçal, você pode ser raro escrevendo um livro, você pode ser raro em alguma área. Eu sempre gosto de citar que hoje existem no mundo pessoas que estão extremamente bem-sucedidas porque sabem fazer um bom bolo, porque sabem fazer um bom brigadeiro. Tem uma boleira pernambucana na Espanha que faz bolo para a família real. Ela cobra centenas de euros por 1 quilo de bolo. E se você ligar para ela amanhã e falar eu quero um bolo, ela não pode te atender em 1 ano quase. Meu pai perguntaria: tem ouro nesse bolo? E você sabe que isso me faz lembrar uma história engraçada, porque uma vez eu fui dar uma palestra para adolescentes numa escola estadual. Cheguei lá, tinha mais de 500 adolescentes. Eu fiquei com a sensação que eu teria menos medo do inferno com seus demônios do que daqueles adolescentes. Aquele mundo de adolescente, eu falei assim: eu preciso interagir com esse povo. Aí comecei falando de raridade, dessas pessoas que estão fazendo sucesso no mundo. E aí eu queria contar a história da boleira e perguntei assim: quem que sabe fazer bolo aqui? Aí um monte de adolescente levantou a mão, principalmente as meninas. Aí eu perguntei: quem aqui faz bolo para vender? Aí a maioria baixou a mão, mas ficou lá umas 10 com a mão erguida. E assim, perto de mim, ali onde está a Cristiane, tinha uma mocinha, uma coisa mais linda do mundo, uma adolescentinha, mas lindíssima, 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 com a mãozinha levantada, que fazia bolo para vender. Aí eu estava perto e falei: você faz bolo para vender? Ela falou: faço. Linda menina, linda. Eu falei: e quanto que você vende uma fatia de bolo? Ela disse: eu vendo por R$2. Já faz um tempinho já. Aí eu falei: por que você não vende por 5? Aí ela fez assim, eu falei: melhor, por que você não vende por 10? Aí ela regalou o olho, eu falei: melhor, por que você não vende por 50? Quando eu falei isso, eu me viro para um menino que está sentado assim, no meio aqui, ali onde está o Zé mais ou menos. Eu não sei porque que eu sou tão burro às vezes. Menino sentado assim, esparramado, bonezão para trás, mascando chiclete de boca aberta. Eu não sei porquê, eu olhei para ele e falei assim: você pagaria R$50 num pedaço de bolo? O menino fez assim, ó. No dela eu pagaria. Claro que pagaria. No dela ele tinha que pagar R$1.000, aquele menino. Quebrou a minha palestra, eu demorei uns 20 minutos para voltar onde eu tinha que voltar. Porque eu só queria dizer isso. As pessoas vão valorizar o que você faz,
Não porque é importante, não porque você quer que seja valorizado o que você faz, mas porque o que você faz para a glória de Deus. E tudo que a gente faz para a glória de Deus acaba fazendo a diferença na vida das pessoas. Sabedoria da excelência. Maridos excelentes dentro de casa, pais excelentes na vida dos filhos, profissionais excelentes, empresários excelentes, cristãos excelentes numa sociedade medíocre. Nós vamos mudar essa geração em nome de Jesus. Terceira sabedoria que eu estou pedindo para Deus hoje aqui junto com você. Diga: sabedoria dos relacionamentos saudáveis. Isso é um outro pilar na sabedoria bíblica. Você cuidar dos seus relacionamentos. Porque relacionamentos ruins te afastam do centro da sabedoria. A própria história de Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria e recebeu. Quando Salomão pediu sabedoria, o próprio Deus responde de forma como se Deus tivesse ficado impressionado. Como você me pediu sabedoria, e não riquezas, e não longevidade, e não vitória sobre os seus inimigos, eu darei a você sabedoria e todas essas coisas. Só que todos nós conhecemos o fim da vida de Salomão. Todos nós sabemos o que aconteceu com ele ao final. Todos nós nos lembramos que Salomão se afastou de Deus, que Salomão encheu Israel de idolatria, e que Deus só não dividiu o reino de Israel durante o reinado de Salomão por amor a Davi, pai dele. E o que é que fez com que Salomão vendesse sua alma? Os relacionamentos que ele trouxe para dentro da sua vida. A gente começa a sair do eixo da sabedoria quando começa a andar com quem não deve, a tentar agradar todo mundo, a tentar fazer com que o outro nos ame do jeito que a gente quer ser amado, independentemente das concessões que a gente tenha que fazer. O apóstolo Paulo diz: cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. O Salmo 1 diz: não ande no conselho dos ímpios, não se detenha nos caminhos dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, diz para Timóteo: fuja das pessoas que criam intrigas, que fazem fofocas, que não têm temor de Deus, que vivem atrás de coisas que não interessam para ninguém. Fuja dessas pessoas. Jesus mesmo se afastava de determinado tipo de gente. A Bíblia diz que ele conhecia os religiosos de longe. O próprio Deus, diz a Bíblia, tem prazer em estar com o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. Nem Deus gosta de andar com algumas pessoas. Porque há uma diferença entre amar todo mundo e andar com todo mundo. Nós somos chamados a amar todas as pessoas indistintamente, porque Deus as ama e pagou um preço por todas elas. Nós não somos melhores que ninguém. Mas a Bíblia diz que nós devemos andar com aqueles que nos levam mais perto de Deus. Os notáveis que há na terra, esses são as minhas referências, neles a minha alma tem prazer. Os salmistas o tempo todo estão querendo afastar os perversos e os ímpios de seu convívio e andar com pessoas que temem a Deus. Como andarão dois juntos, pergunta a Bíblia Sagrada, se não estiverem de acordo? Se você quer ir para um lado, eu quero ir para o outro, com todo respeito, não dá para eu andar com você. Porque eu sei para onde eu estou indo. Te agradar não é meu propósito, te agradar não é uma prioridade na minha vida, te agradar não é a minha missão. A minha missão é ser a pessoa que Deus quer que eu seja. Vou orar por você, vou pregar para você, vou ajudar você sempre que você precisar e eu puder. Mas não vou deixar de ser quem Deus quer que eu seja para ser quem você quer que eu seja. Porque o dia que eu for do jeito que você quer que eu seja, nem você vai gostar de mim mais.
O dia que a mulher se torna o que o marido quer que ela seja, nem ele gosta dela. O dia que o homem é agora tudo que a mulher queria que ele fosse, nem ela gosta dele. Por quê? Porque não importa que você seja o que o outro pede, importa que você seja quem Deus quer. Se você for quem Deus quer, você será uma bênção para esse outro que está ao seu lado. Invista em relacionamentos saudáveis. Saia debaixo de relacionamentos tóxicos. Eu atendi uma paciente essa semana, a última semana de atendimentos minha, e eu disse para ela, com relacionamento tóxico, assim como com tudo que é tóxico, a gente tem duas alternativas: ou afastamento, distância de segurança, ou paramentação. Se você vai se aproximar de algo tóxico, você tem que se paramentar. Se você não puder se paramentar, não se aproxime. O mesmo vale para relacionamento. Ou você mantém distância de segurança, ou você se paramenta. Não fique exposto a relacionamento tóxico, porque vai contaminar o seu coração. Às vezes é melhor a solitude de uma vida de comunhão com Deus do que estar no grupo que está afastando você dos caminhos do Senhor. Marido, comece a filtrar seus relacionamentos, eles estão afastando você da sua família. Esposa, comece a preferir relacionamentos com mulheres de Deus. Tem mulher que não vê a hora de você entrar em crise com seu marido, até para ficar com ele. Não sei como que você aguenta ele. Eu no teu lugar já tinha separado. Olha, é um traste esse seu marido, hein? Aí você vai na dela e separa. Quando vê, ela mudou o status na rede social em um relacionamento sério. Com quem? Canalha. Olha aí, ó. Tem muita gente que está torcendo pela sua derrocada, para poder ficar com os despojos. Cuidado. É da sabedoria bíblica você saber com quem anda, saber quem ouve. Não é todo mundo que a gente ouve, irmãos. Em 2024, os meus ouvidos estarão abertos para a gente de Deus, para as coisas de Deus. Não tenho interesse em opiniões de gente que não conhece a Deus e não anda com Deus. Não tenho interesse. Quero ouvir a voz de Deus, selecionar, me afastar de pessoas que só estão comigo enquanto eu lhes sou útil, necessário e atendo suas conveniências. Isso é sabedoria bíblica. E por último, para terminar, quarto e último ponto. Diga: a sabedoria da intimidade com Deus. Essa é a base da sabedoria bíblica. Por isso que o livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer viver uma vida sábia? Intimidade com Deus. Vida de oração. Imagine como será seu 2024 se você tiver uma vida de oração e ouvir Deus falar com você. Irmãos, imaginem o que será o nosso ano se nós ouvirmos Deus falar conosco. Consegue imaginar? Um dia José compareceu diante do faraó, interpretou o sonho do faraó e disse para o faraó: coloque agora homens sábios que administrem todo o cultivo do Egito nos 7 anos de fartura, possam guardar mantimento para os anos de fome que virão na sequência. Homens leais, homens íntegros, e eles vão cuidar do patrimônio do Egito e vão fazer o Egito prosperar. O faraó ouviu José falar, olhou para os seus conselheiros que estavam ao seu redor e fez uma pergunta. Preste atenção na pergunta do faraó: quem pode ser mais sábio do que este jovem com quem Deus fala? Meus irmãos, se tem uma coisa que vai mudar a nossa história, é nós ouvirmos Deus falar conosco.
através da sua palavra, através de gente dele que ele coloca à nossa volta, através do testemunho interno do Espírito Santo. Imagine o que será o seu ano, se o seu quarto de oração for revitalizado, se a sua leitura bíblica for recuperada, se a sua participação nos cultos for uma participação sedenta do conhecimento de Deus. Foi projetado aqui nesse telão no início do culto, quem leu prestou atenção e foi tocado. Deus vos dará pastores segundo o seu coração, que vos apacentem com inteligência e conhecimento. Eu quero fazer desses espaços na minha vida espaços de aprendizado, de crescimento espiritual, de desafio. Você veio aqui hoje para ser desafiado, desafiada a viver a vida que Deus quer que você viva, porque essa vida faz sentido, essa vida é extraordinária, essa vida é verdadeiramente feliz. Quem acredita nisso? Sabedoria. E nós vamos orar, porque a sabedoria bíblica diz que na intimidade com Deus, todos os nossos planos se transformam em espaço de comunhão, aprendizado e direção. Provérbios 16: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor avalia o íntimo. Consagre ao Senhor, diga: tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Aleluia, eu creio nisso. Eu creio que na intimidade com Deus nós vivemos em vitória. Cristo é a prova definitiva dessa verdade. Nele nós somos mais que vencedores. Ele é a sabedoria de Deus manifesta nesse mundo. Ele nos dá pelo seu Espírito Santo a sabedoria do alto, porque é uma sabedoria terrena, animal, demoníaca, mas há uma sabedoria do alto, que edifica, que orienta, que transforma. E se alguém necessita de sabedoria, peça para Deus. Quantos necessitam de sabedoria? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu necessito de sabedoria nessa noite, muita sabedoria. Eu necessito de sabedoria. Meu coração tem planos para 2024, muitos planos. O futuro está em aberto diante dos meus olhos. O passado já passou. Sou grato, como aprendemos hoje aqui. O presente tem lutas que nós enfrentamos com coragem, como ouvimos hoje aqui. Mas o futuro será construído com sabedoria. Não será uma lâmpada mágica, não será um prêmio em dinheiro, não será uma pessoa que venha para me socorrer que vai transformar a minha história. A minha história vai mudar, porque a sabedoria do alto vai inundar o meu coração nessa noite. A sabedoria de Deus vai fazer a diferença na minha vida. A sabedoria revelada em Cristo vai inspirar as minhas decisões. Eu quero ser sábio. Eu desejo ser sábio. Tomar decisões sábias. Fazer escolhas sábias. Olhos fechados, cabeça baixa. Pense tudo que você deseja para o próximo ano. Deus está aqui perguntando: o que é que você quer que eu lhe faça? Talvez você veio aqui pensando: meu Deus, eu preciso de vitória sobre os inimigos. Estou com uma causa na justiça, estou sendo perseguido, minha família está um caos. Talvez você precise de saúde, recebeu um diagnóstico terrível, está tratando uma doença grave, ou está com alguém enfermo na sua casa, na sua família. Talvez você esteja precisando de dinheiro, está com dívidas, não está conseguindo honrar compromissos básicos. Talvez você esteja aqui hoje precisando de uma solução profissional, empresarial. Mas ainda que você tenha um motivo específico,
Eu quero desafiar você a responder a essa pergunta de Deus, como Salomão a respondeu: eu preciso de sabedoria. Porque se o Senhor me der sabedoria, eu saberei vencer essas lutas que estou lutando. Eu saberei tratar esses problemas que estou tratando. Eu saberei sair dessas situações que estou. E ainda que eu não tenha solução humana para o meu problema, eu saberei entregar, descansar e esperar no Senhor. Então, Pai, por mais que eu tenha uma necessidade urgente na ponta da minha língua, pela fé, por entendimento da palavra, eu te peço nessa noite sabedoria. Se você quer fazer comigo essa oração, olhando para esse futuro agora, já olhamos para o passado, já olhamos para o presente, agora vamos olhar para o futuro que se inaugura a cada novo instante diante de nós, que está sendo construído a cada passo nesse caminho. Convido você a olhar para o futuro e a dizer: eu vou viver esse futuro na sabedoria do Senhor. Eu vou vencer o que vier na sabedoria do alto. Eu serei feliz na sabedoria de Cristo. Se você quer fazer essa oração comigo, eu vou te desafiar a colocar-se de joelhos no seu lugar. E nós vamos clamar a Deus nessa noite por sabedoria. Sabedoria do alto. Meu Deus, eu preciso de sabedoria. Se você não puder se ajoelhar, pode ficar sentado. Se você não quiser, não precisa. Mas se você puder e quiser, fique de joelhos. Eu quero orar com você. Sabedoria, sabedoria. Se alguém necessita de sabedoria, peça para Deus, que a todos dá liberalmente, sem cobrar nada. Pastor Guto falou que nós vivemos ruínas ao longo do ano que passou. Deus fez desmoronar, desconstruiu. Hoje, como igreja, nós oramos pedindo sabedoria para reconstruir, sabedoria para viver os sonhos de Deus para essa igreja, sabedoria para obedecer. Não há melhor expressão de sabedoria do que obedecer a Deus. Só os íntimos de Deus sabem disso. Pai, primeiro nós confessamos o nosso pecado, reconhecendo que na maior parte das vezes nós estamos esperando soluções mágicas, soluções que caiam do céu, que resolvam tudo de uma vez, que nos livrem daqueles problemas que às vezes nós mesmos criamos. Perdoa-nos. Perdoa-nos se, buscando a solução mágica, nos esquecemos de lançar as sementes que o Senhor já nos deu para lançar. Nessa noite nós queremos mudar o nosso jeito. Nessa noite nós queremos mudar o nosso foco. Nessa noite nós queremos mudar a nossa oração. Mais do que soluções, nós queremos sabedoria. Mais do que vitórias ocasionais, nós queremos viver como mais que vencedores. Mais do que sair de problemas, nós queremos andar em comunhão contigo. Dá-nos sabedoria nessa noite, Pai. Ah, Espírito Santo, Tu que passeias no nosso meio, Tu estás aqui. Espírito de Deus, derrama sobre os nossos corações a sabedoria do alto. Abre as nossas mentes, o nosso entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do justo é prudência. Meu Deus, aqui há homens que estão precisando de sabedoria porque os seus lares estão desmoronando. Há
mulheres precisando de sabedoria porque suas famílias estão em risco. Há líderes precisando de sabedoria porque seus ministérios estão por um fio. Aqui há empresários precisando de sabedoria porque o mundo é terrível, o mercado é cruel, a situação econômica traz os seus desafios. Aqui há profissionais precisando de sabedoria. Não é fácil estar em determinados ambientes de trabalho. Aqui há pessoas precisando de sabedoria para administrar as finanças. Aqui há pessoas precisando de sabedoria para lidar com as emoções. Aqui há pessoas precisando de sabedoria para sepultar o passado com maturidade. Meu Deus, a nossa oração como igreja é que o Senhor derrame sobre nós a sabedoria do alto. E eu profetizo, declaro com os meus lábios, eu falo como quem fala pela fé, que essa igreja será reconhecida como uma igreja onde a sabedoria do alto se manifesta, onde as decisões são tomadas com sabedoria, onde as famílias vivem os frutos extraordinários da sabedoria. Dá-nos a resiliência da sabedoria, para que as nossas lutas não nos destruam. Dá-nos a excelência da sabedoria, para que sejamos pessoas melhores em tudo. Dá-nos relacionamentos saudáveis, mediados pela sabedoria, para que não andemos no conselho dos ímpios, não nos detenhamos no caminho de pecadores, nem nos assentemos em rodas de escarnecedores. Antes tenhamos o nosso prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditemos de dia e de noite, porque seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha, e tudo que fizermos prosperará. Dá-nos a intimidade com Deus, que é o auge da sabedoria. O sábio busca Deus. O sábio sabe quem é Deus. O sábio faz de Deus prioridade na sua vida. Que os nossos planos agora sejam colocados no teu altar, porque é da sabedoria entregar, esperar a resposta certa dos lábios, confiar e consagrar. Colocamos as nossas necessidades no altar agora, porque isso é sabedoria. É melhor nas tuas mãos do que nas nossas. Colocamos os nossos sentimentos e emoções diante de ti. Isso é sabedoria, para que não sejamos autossabotadores nos dias que vêm pela frente. Colocamos a nossa vida diante do teu altar. Não há sabedoria maior do que entregarmos a nossa vida nas mãos daquele que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. É no nome de Jesus, sabedoria do alto revelada entre nós, que nós oramos hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, gostaria de convidar os nossos irmãos presbíteros que estão presentes, por favor. Quero convidar também o pastor Devidé, por favor, vem aqui em frente. Tem algum outro pastor aqui presente que eu não estou sabendo? Final do nosso culto. Nós queríamos terminá-lo com chave de ouro, né? Lembrando da morte que nos trouxe vida, e que também de uma esperança de que Ele está voltando, amém? Ele está voltando. Eu sempre digo aqui, é mais uma ceia na presença do Senhor. Pode ser a última ceia antes da vinda dele. A última ceia. Então vamos comer logo para a gente ir com barriga cheia.
Se bem que lá em cima o banquete vai ser diferente. Irmãos, quem está apto a participar? Todos aqueles que estão em plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo, com a sua igreja. Tem a certeza da salvação. A certeza não está em você, a certeza está no seu Salvador. Ele não deixou de ser Salvador, ele continua. Ele salvou no passado, ele salva agora e continuará salvando. Por isso que ele fala: eu sou o que sou, porque eu posso ser o que você precisar. Eu fui no passado, eu sou no presente e serei no futuro. Só Deus pode fazer isso. E Jesus sabia disso, confiou no Pai para isso. Por isso, por obediência, concluiu: está consumado, está tudo feito. Ele morreu, ressuscitou. Ceia não é velório, é festa, porque ele ressuscitou. Amém? Gostaria de convidar o pastor Davidé que fizesse uma oração pelos elementos aqui, consagrando ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai, nesse momento, depois de ouvir a Tua palavra, discernindo com sabedoria agora esse momento de celebração, quando nós lembramos a Tua entrega, lembramos também a garantia do nosso perdão através do sangue do Senhor Jesus. Nós consagramos esses elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Pai, que ao participarmos desses elementos, que o gozo do Espírito Santo seja derramado em cada coração, porque a Tua morte e a Tua ressurreição é a nossa vitória, é a nossa restauração. E, ó Deus, e esta é uma noite de restauração, é uma noite de recomeço, uma noite de se levantar, e uma noite para sermos fortalecidos na força do Teu poder, e que seja para o louvor da Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, ensinando aquela comunidade bem desorganizada, cheia de muitos conflitos e problemas. Então ele aproveita, tendo ouvido e sabido que a igreja estava atropelando, não fazendo corretamente a distribuição dos elementos. Os mais abastados chegavam antes, comiam, chegavam até a se embebedar. Os mais pobres chegavam depois, que estavam trabalhando possivelmente, ou provavelmente, e não tinham nada para eles. Ele vai assim: isso aqui é festa de demônios, menos festa de Deus. Porque se é festa de Deus, todo mundo tem que comer junto. Por isso que há divisões entre vocês. Vocês excluem as pessoas. E numa mesa, gente, a gente oferece para todo mundo comer junto. Então a única coisa que tem que ser dividida aqui é o pão. Isso aqui tem que ser dividido em muitos pedaços para nos alimentar. Que não é aceitável nós nos dividirmos em nome do Senhor Jesus. Mas o pão vai ser dividido. Por isso que Ele se entrega por nós. Porque eu recebi do Senhor, e Ele exorta aquela igreja. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído, tendo pegado o pão e tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes o cálice e comerdes o pão, anunciais a morte do Senhor que nos trouxe vida, até que Ele venha. E Ele está voltando. Ele está voltando, Ele está voltando. O céu vem nos buscar. Enquanto isso, existe um chamado, uma missão. Quem tem chamado sabe para onde está indo, e quem tem missão sabe o que tem que fazer. E essa igreja não é uma igreja solta por aí. Nós temos um chamado, nós temos uma missão. Enquanto isso, nós esperamos o céu vir nos buscar. Amém? Gostaria que você ficasse em pé enquanto nós
estivermos cantando, os nossos irmãos presbíteros chegarão até você e já abra os alimentos, tá? Já abra. receberam? Todos receberam? Alguém foi omitido? Não, né? Irmãos, a palavra para mesa no hebraico é shulhan. E a etimologia dela hebraica permite a gente ter o seguinte significado. Primeira coisa, é o local onde se come, o local onde se ensina. Quantos já filhos aqui foram ensinados pelos pais na mesa? Aonde se ensina a dividir, a administrar o alimento. Porque se você come sozinho, um deixa para o outro, dá confusão, dá rolo, não tem comunhão, não tem nada a ver com Deus. Por isso
divide aqui é dividido mesmo para suprir, é o corpo de Cristo. Aleluia. Então, fantástico, lugar onde a gente come, onde a gente aprende a dividir o alimento. É Deus nos abençoando, amém? Amém. Então você pode, pela fé, todos vamos comer pela fé do pão. Por semelhante modo também, todos tomamos o cálice. Presbítero Marcelo, por favor. Uma oração de agradecimento a Deus pelo banquete nessa noite, em nome de Jesus. Graças te damos, ó Pai, pela tua graça que tem sido ministrada em nossas vidas todos os dias. Obrigado, Pai amado, porque fazemos parte, ó Deus, do teu povo, o povo que um dia, ó Pai amado, tu enviaste, ó Deus, teu Filho Jesus, para morrer naquela cruz por cada um de nós. Nós te agradecemos por esse momento, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que no Senhor, só no Senhor, ó Pai amado, podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece, através da sua mesa, através desse momento importante, ó Pai, desse momento, ó Pai amado, único, ó Deus, de podermos em irmãos, ó Pai amado, em irmãos, podermos, ó Pai amado, tomar a mesa, ó Pai. Obrigado, Pai amado, pela vida eterna. Obrigado, Pai amado, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nós te agradecemos, ó Pai, não, ó Pai amado, porque merecemos, mas porque a tua graça superabundou em nossas vidas, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Vamos cantar. Louvado seja o Senhor. Nós vamos orar agora a última oração do ano, né? Nesse último domingo do ano. A gente quer terminar bem para começar bem, amém? Desenvolver bem com excelência e terminar bem. Deus não tem calendário, gente. A gente que tem calendário. Deus não está sofrendo porque tem que pagar IPVA, IPTU. Entende isso? É a gente que precisa do Cronos, mas quem tem o Kairos é Deus. O Kairos sempre foi melhor do que o Cronos. Nessa briga, quem invade quem é o Kairos que invade o Cronos. O Cronos nos oprime porque mede as horas. Daqui um pouco, fala logo, pastor, tem a ceia. Esse Cronos do inferno que faz isso com a gente. Mas o Kairos está na mão de Deus, amém? Que entra, rasga o Cronos e deixa você feliz mesmo atrasado, mesmo com fome. O Kairos domina sobre nós, amém? A presença de Deus, Ele está aqui, amém? Adorado seja o teu nome, Deus. Adorado seja o teu nome. Toda a glória desse ano de 2023, Deus, que aconteceu nesta igreja, tudo que foi feito, tudo que foi realizado com coração, pela fé, por obediência,
chamado por esta igreja. Jesus, queremos ser mais obedientes no próximo ano. Tu és o cabeça, e como cabeça o Senhor tem todo o direito de comandar este corpo para a honra e glória do teu nome. Nós queremos ser um corpo, nós queremos ser estes membros que sabem o que tem que fazer, no lugar certo, fazendo a coisa certa, com o propósito certo. Sim, prepara-nos, Deus, para essa nova reorganização. Prepara-nos, Deus, porque o ano de 2024, Deus, será diferente para a honra e glória do teu nome. Nós queremos terminar bem, devolvendo tudo para ti. Nós estamos vivos, Deus. Está aqui uma igreja viva que levanta a voz para ti. Então ouça-nos, Deus, aqui em Marília hoje. Tem um povo aqui embaixo na terra que te ama, que te louva, que te reconhece e que sabe que o Senhor existe. Sabe que o Senhor existe, e nós não vamos desistir do Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Aleluia. Então, Deus, somente a glória, somente o louvor para ti. Tudo que foi feito, as orações, as intercessões, os projetos dessa igreja, os ministérios, Deus, os louvores, as orações, as palavras ministradas, tudo, como diz a tua palavra, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Deus, então recebe e nos leva em paz para as nossas casas. Cubra as nossas vidas com teu sangue. Dê ordem aos teus anjos a nosso respeito. E Pai, revista a tua igreja, Pai, com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os nossos pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual a gente pode apagar os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Nós queremos sair daqui armados, protegidos, prontos para lutar com sabedoria, no temor do Senhor. Tudo isso, Deus, para a honra e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Recebei a bênção do Senhor. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, morto pelos nossos pecados, ressurreto para a nossa justificação, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a sabedoria do Espírito Santo, sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado na face dessa terra, até que o céu venha nos buscar. Amém.